as nossas orações em cada momento. É como se fosse uma receita de bolo. Não sou boleiro, não sei fazer bolo, mas tem as formas que você vai fazer aquele bolo desenvolver. Tem os ingredientes, né? A sua sequência, não é isso? Não pode colocar de qualquer jeito, não pode jogar o ovo primeiro do que a massa, não sei, alguma coisa assim. Eu não sei do que eu estou falando direito não, mas eu sei que tem uma sequência para poder dar certo aquela massa daquele bolo, para ele desenvolver e ele crescer cada vez mais e virar um bolo perfeito, não é isso? Não é isso, confeiteiro? Então, a oração ela funciona da mesma forma. A gente precisa saber como a gente vai conduzir nas nossas orações para ela poder se desenvolver adequadamente, para ela crescer, ela se desenvolver adequadamente. Amém? Então, tem vários tipos de orações que a gente vai aprender, mas hoje eu vou conseguir pincelar só algumas delas. E uma dessas orações é a oração da intercessão. Lá em Efésios 6,18 está escrito assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ou seja, a oração da intercessão. Intercessão é quando eu estou intercedendo por alguma causa ou por alguém. Amém? E também temos a oração da cura. O que é a cura? É algo que está incorreto, algo que está fora do lugar de ser manifestado uma cura. Mas eu não posso, por exemplo, orar de qualquer forma. Eu preciso saber o ingrediente, exatamente como eu vou colocar o ingrediente ali para ela poder funcionar. A minha oração ela funcionar. E nós estamos falando a respeito da oração, porque nós vamos pegar firme nessa veia aqui, porque uma igreja desenvolvida é uma igreja que ora. Uma igreja que cresce, um ministério que cresce é a igreja que ora. Amém? Nós precisamos de soldados, sentinelas, na torre de vigia, orando para que o nosso ministério desenvolva cada vez mais. Amém? Como é que eu vou orar? Por exemplo, eu vou orar por uma cura. Eu não posso orar para Deus curar uma pessoa. Você sabia disso? Por exemplo, tem alguma pessoa que está enferma e ela pediu oração. E eu não falo assim: Senhor, cura aquela pessoa. Senhor, cura aquela indivíduo que ela está passando tanta necessidade. Cura ela, Senhor, no nome de Jesus. Sabia que essa oração ela não vai funcionar? Já, pastor, como assim não vai funcionar? Orei recentemente para uma pessoa ser curada, para o Senhor curar uma pessoa. Sabe por que essa oração não vai funcionar? O ingrediente está errado. Por quê? Porque Jesus já fez todas as coisas por nós. Jesus já sofreu lá naquela cruz do Calvário. Lá em Isaías está falando assim que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras, nós somos o quê? Sarados. Então, se eu pedir novamente para Deus fazer isso, anulando aquilo que Jesus fez na cruz. Então não adianta eu pedir para Deus fazer alguma coisa, porque Ele vai falar assim: meu filho, eu já fiz, eu já dei o meu melhor, eu já dei Jesus para vocês, para que Ele pudesse sofrer e Ele restituísse a autoridade que você tem. Então a oração da cura, você tem que exercer a autoridade sobre as pessoas que estão enfermas, entidades que estão operando naquela pessoa. Amém? Então quando eu entendo isso, começa a fazer sentido, o meu bolo começa a desenvolver. Fabiana às vezes tenta fazer um bolo lá, sempre fica solado, nunca cresce, nunca desenvolve, porque os ingredientes não estão corretos, eu creio. Ela não está colocando a temperatura correta, não sei o que. Não falando mal, é uma delícia o bolo dela. É uma delícia o bolo dela. Mas sempre quando ela vai fazer, tem alguma coisa ali que não está encaixando direito, que o bolo dela cresce e de repente murcha novamente, vira aquela sola de sapato. Mas é uma delícia. Então tem alguma coisa que não está condizendo com aquela receita. Então a gente precisa saber a base de como conduzir isso para poder a gente desenvolver a nossa oração e a nossa oração ser eficaz. Amém? Amém. Então você aprendeu agora que não adianta você falar para Deus curar a pessoa que Ele não vai curar, porque é totalmente responsabilidade sua. Fala, responsabilidade é minha. Porque Jesus já fez tudo isso. Jesus já pagou um alto preço para você ter esse nível de autoridade aqui na terra. Amém? Você não é qualquer um, não. E quando a gente pensa que a gente está abaixo da doença, não, você está acima da doença, porque Jesus já colocou você acima de todas as potestades e principados que operam nesse mundo. Então eu tenho total legalidade e autoridade para poder impedir, de barrar aquilo que está acontecendo na vida do meu irmão, ou na minha própria vida. É responsabilidade nossa. Vocês estão entendendo? Então quando você vai orar para alguma situação, uma pessoa enferma, eu dou uma ordem agora no nome de Jesus, seja curada agora. Eu repreendo toda a enfermidade dessa pessoa, eu repreendo no nome de Jesus. Tudo aquilo que está causando essa enfermidade, eu repreendo no nome de Jesus.
É assim que você deve orar. Não é Senhor, cura aquela pessoa, mas sim você dando uma ordem, um comando para aquela enfermidade, ela te ouvir. Aleluia! A oração da ação de graças, lá em Colossenses 2,7. Deixa eu abrir rapidamente aqui. Nele radicados e edificados e confirmados, tal como fostes instruídos, crendo em ações de graça. Então você rende graças, porque você sabe que aquilo que você orou, aquilo que você falou vai acontecer. Então, à medida que você ora e determina algo na sua oração, porque quando você ora, você está fazendo uma ponte da terra para o céu. Você está sendo um canal daqui da terra para o céu. Quando você está orando, você está falando diretamente com Deus. Você está falando diretamente com os céus. E tudo aquilo que está sendo determinado aqui na terra tem que se cumprir. As coisas que tem que se submeter àquilo que você está falando. Amém? Lembra lá em Gênesis, quando o Espírito de Deus estava pairando sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz. Quando ele falou, o Espírito Santo que estava ali começou a movimentar, fazer as coisas acontecer. O Espírito Santo está dentro da gente hoje, e tudo aquilo que sai da nossa boca, acontece. Tem que acontecer, tem que se submeter. Acontece que a gente não sabe os ingredientes certos para colocar. Mesmo que a gente pensa que a gente já fez muitas vezes, que a gente sabe fazer, mas quando a gente vai ver, o bolo não desenvolve. Ele pode até aparentar um desenvolvimento, crescer, mas de repente, murchou. Você está entendendo? Então quando você ora para alguma coisa, rende graças, seja grato, coração mesmo, como uma criança mesmo. Quando ela recebe, sabe que vai receber uma coisa, mas até então ela não recebeu, mas ela sabe que vai receber. Ela já é grata por aquilo ali, ela já está comemorando por aquilo ali. Por exemplo, se eu falar para o Christian que eu vou dar algum presente para ele no aniversário dele, ele já vai comemorar. Se eu falar que eu vou dar um PlayStation para ele, ele já vai, ei, obrigado, pastor. E a gente precisa ter essa mesma atitude, esse mesmo coração como uma criança. Amém? Ter o coração como uma criança, não uma mentalidade. Mas a gente precisa ter esse coração de uma criança, porque a gente precisa nos alegrar, render graças. Quando a gente toma essa postura, a gente está agindo em fé. A gente está recebendo já aquilo que nós não vimos com os nossos olhos naturais, mas sabemos que vai chegar. Amém? Já é uma realidade para ele, porque ele já pode ver, ele já pode sentir, ele já sabe que vai receber, e é assim que a gente deve comportar, agradecendo, sendo grato de coração, rendendo graças a Deus por todo momento. Aquilo que nós oramos, aquilo que nós reivindicamos, aquilo que nós determinamos, aquilo que nós oramos pela doença, para repreender a doença. Obrigado, Senhor, porque eu já sou curado, já sou sarado. Obrigado, Senhor, obrigado. Mas estou sentindo a circunstância ainda, estou sentindo os sintomas ainda, ele está ali. Sim, eu não estou falando para você ignorar os sintomas, mas eu estou falando para você agir em fé. Lá em Marcos 11:28 está falando assim, se você disser a esse monte, erga-te e lança-te para o mar, e não duvidar no seu coração, assim será, não é isso? Ele não está falando para você ignorar aquele monte, mas para você falar. E quando você fala, é uma certeza. Se é uma certeza, se é algo concreto, então você tem que descansar, você tem que render graças, e você tem que fazer isso de todo o seu coração. De todo o seu coração, agradecendo a Deus. E assim as coisas vão acontecer. Porque muitas das vezes a gente fica querendo ficar preocupado, né? A gente tende a querer ficar preocupado. A gente ora, mas fica assim. É a mesma coisa da gente um dinheiro assim, abençoando uma pessoa, mas fica segurando dinheiro. Peraí, não sei se eu dou ainda. Mas segura aí, não é seu. Peraí. Deus, solte essa oração. Solte essa bênção. Enquanto a gente estiver no controle, Deus não vai poder agir. A nossa fé não vai entrar em operação. A nossa fé ela não vai funcionar. Amém? Então eu preciso agir em fé. Se eu orei, eu tenho que agir em fé. Se eu orei, as coisas vão acontecer. Então eu tenho que descansar, rendendo graças. Obrigado, Senhor. Os sintomas estão aqui. Eu sei que esses sintomas estão aqui, mas a sua palavra diz que eu já sou curado, que eu já sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu fui curado. Então, já foi, já é. É uma coisa que eu já recebi. Satanás vai apresentar para vocês uma falsa verdade. Cabe a você querer ficar com essa falsa verdade ou não. Enquanto você ficar segurando ali, não soltar por incompleto, você que vai estar no controle. Deus não pode fazer nada enquanto você estiver no controle. Deixa com que Deus ele assuma o controle da sua vida, das suas orações, daquilo que você está crendo. Amém?
É isso que a gente tem dificuldade de soltar. Se fosse uns R$2, era fácil de soltar, né? Mas se fosse uma nota de 200 aqui, era aí, solte. Por isso que acontece tantas pequenas coisas, né, da nossa vida, do cotidiano. A gente ora, a gente tem facilidade de entregar aquilo ali para Jesus, né? Na mão de Deus, né? Mas quando é algo mais valioso, a gente tende a querer ficar segurando. Sorte, sendo que a gente precisa nos entregar por completo. Amém? Vocês estão entendendo alguma coisa? Vamos lá, abrir lá em 1 Coríntios 14, 12 ao 19. Sabe, Deus tem nos chamado, irmãos, para a gente poder crescer nas nossas orações, para a gente nos aprofundar. E a oração é um dos pilares, eu digo até um dos pilares importantes, né, da nossa vida cristã. Quando você vai estudar a palavra de Deus, né, quando vai estudar a vida de Jesus, todo o tempo ele estava orando, todo o tempo ele estava ali conversando com Deus, dialogando com Deus. Antes de fazer todas as coisas, antes de fazer os milagres, as curas, antes de ele tomar uma postura ou tomar um rumo para onde que ele iria, ele estava sempre orando, estava sempre conectado com Deus. Quando a gente tem essa sensibilidade no Espírito, quando a gente tem essa conexão, essa ponte nós para com Deus, a nossa vida vai melhorar muito, porque nós vamos ser sensíveis aos comandos de Deus. Nesses momentos, nos bastidores, que Deus vai falar com a gente, que a gente deve fazer as decisões que nós devemos tomar, como fazer, como conduzir. Então nós precisamos sempre estar orando. Amém? Agora eu pergunto para você, quanto tempo você tem desenvolvido a sua oração? Quanto tempo você tem dado o seu tempo para orar? Quanto tempo você tem tirado, você tem essa conexão com Deus? Porque quando a gente está orando, a gente está falando com Deus. Estamos conectados com Deus. De 24 horas, quanto tempo que a gente está dando para Deus? Eu digo, a gente deveria ter constantemente essa conexão. Todo o tempo ali. Mesmo que a gente não para um tempão para aquele momento de 1 hora diretamente assim, mas inconstantemente. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Rendendo graça, conversando com Ele, tendo essa consciência da presença dEle, tendo essa consciência com Ele, essa conexão com Ele, porque isso você vai estar conectado com Ele o tempo todo. Ah, mas não é uma oração. É uma oração sim, você está conectado, você está conversando com Ele todo o tempo, orando em outras línguas. Quando eu falo, vamos orar em línguas, meus irmãos, eu escuto uns 2, 3 gatos pingados aqui orando só. E eu sei que todos são batizados aqui. Se não for batizado, vai ser batizado hoje. Mover esse lugar aqui, vamos tremecer esse lugar aqui. 2, 3 gatos pingados que eu escuto, eu fico forçando para poder escutar quem está orando. A gente precisa ser ousado na oração. A gente precisa ser aquelas pessoas que vão interceder. A gente precisa ser aquelas pessoas que vão entrar na brecha mesmo. Como um bom pentecostal fala. Amém? 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que eu possa interpretar. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o meu espírito, mas também cantarei com a minha mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois de tua ação de graças, visto que não entendeu o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Ele está falando a respeito da oração em línguas. E está falando para a gente desejar a interpretação de línguas no nosso meio aqui, para a edificação do nosso corpo, do corpo de Cristo, que eu digo. Então a gente precisa orar constantemente. Paulo fala que orava mais que todo mundo, mas quando está no meio da congregação, ele fala, optou, né? Ele opta para a gente poder orar no entendimento para as pessoas serem edificadas. Mas isso não significa que a gente não pode orar em línguas, em outras línguas. A gente deve orar em outras línguas. E deve haver também no nosso meio interpretação de outras línguas também para poder ser abençoada a nossa congregação. Amém? A gente precisa nos instigar, a gente precisa desejar os melhores dons para que a gente possa crescer, desenvolver a nossa igreja, os melhores dons na nossa igreja sendo manifestos. É uma realidade que está exposta para nós aqui. Então a gente precisa nos instigar a buscar mais, a nos aprofundar mais, a entrar em águas mais profundas, orando constantemente. Paulo orava constantemente em outras línguas. Estava todo o tempo conectado com os céus.
Está todo ali tempo ali conversando com Deus, tendo essa conexão com o Pai. E assim a igreja ela vai desenvolver. Sabe, no ano passado as vigílias, né? Mas Deus colocou no meu coração para a gente poder fazer das quintas-feiras, esse momento da super quinta, como se fosse um culto de oração mesmo, como se fosse esse mover do Espírito mesmo. E durante o tempo estava meio que apagado, né? Mas Deus tem me incomodado para poder a gente voltar, para a gente poder ser intenso nas orações, ser intenso na entrega, na adoração, nos entregar por completo para Ele. E essa igreja aqui ser fervorosa no Senhor. Amém? É tudo com equilíbrio. Amém? Aleluia. Quero que você abra aí sua Bíblia em Mateus 6,5. Mateus 6,5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está no secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não uses de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que peças. Ou seja, quando nós oramos para Deus, quando nós reivindicamos alguma coisa, quando nós falamos alguma coisa, não fique pedindo várias e várias vezes aquela mesma coisa. Ele está falando aqui. Não fica pedindo repetidamente, várias e várias vezes, para aquela situação acontecer ou se manifestar, porque isso é falta de fé. Deus já sabe o que você quer. Comece a agir em fé. A palavra de Deus está falando assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos agir pela fé. A gente precisa descansar. A gente precisa saber fazer a receita do bolo. Se é uma oração de intercessão, faça uma oração de intercessão baseada na palavra. Se é uma oração de cura, ore uma oração de cura baseada na palavra, de acordo com a palavra. Se é uma oração de ação de graças, ore a palavra de Deus. Mas saiba diferenciar, saiba identificar aquilo que você quer. Porque se você não tiver caminho, se você não tiver uma receita, qualquer receita vai servir para você. E qualquer receita não vai funcionar. O bolo vai estufar, mas vai puxar novamente. Vocês estão entendendo? Aleluia! Quando o discípulo de Jesus fala assim, Senhor, nos ensina a orar. O que Jesus falou para ele? Olha assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, a glória para sempre. Amém. Sabia que ensinando essa oração, ele não estava ensinando aleatoriamente as colocações ali. Primeiro vem o Pai Nosso que está no céu. A gente precisa primeiro exaltar a Deus. A gente primeiro precisa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Santificado seja o vosso nome. Exaltando, adorando a Deus, fazendo sua consagração. Venha a nós o vosso reino, trazendo o reino dele aqui na terra. Como é aqui na terra, também seja no céu. Ou seja, tudo aquilo que eu concordar aqui na terra, também seja manifestado no céu também da mesma forma. Tudo aquilo que nós concordamos aqui é aqui e é no céu que é concordado. E depois disso vem o quê? Os bens materiais, o pão nosso de cada dia. Depois de tudo isso, o pão nosso de cada dia. E a gente fica mudando as sequências das nossas orações, fica colocando tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Ah, Senhor, eu preciso disso, aquilo, eu preciso daquilo ali, daquele outro ali, daquilo. A gente precisa primeiro, sabe o quê? Ficar no esconderijo do Senhor. A gente precisa, sabe o quê? Nos entregar, ficar debaixo das asas. E assim a nossa vida vai ser protegida, guardada. Colocando os pontos nos is corretamente. Fazendo a receita do bolo corretamente. E assim as nossas orações elas vão crescer, vão desenvolver. Vai fluir, vai ser ouvidas. Porque quando eu faço a receita corretamente, não tem como não dar certo. Amém? Eu sei que foi só uma pincelada rápida aqui. Mas a gente tem como nos aprofundar mais e mais. Estudando a palavra de Deus, estudando esses livros aqui que foi mencionado, quando Jesus ora através de você, a arte da oração, e você pode crescer mais e mais, porque a oração ela é uma base da nossa vida cristã, ela é um pilar da nossa vida cristã, e essa igreja aqui, ela vai desenvolver esse pilar, amém? Essa igreja aqui vai desenvolver na oração, vamos ser fervorosos, aleluia!